Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um treinamento do webinar. Hoje é o nosso segundo treinamento e iremos tratar sobre o módulo de proposta e projeto. Antes de eu iniciar, por gentileza, vocês podem escrever no chat se vocês estão me ouvindo e vendo minha tela, por favor. Obrigado, Charlize. Bom, então de praxe é assim, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês vão, qualquer dúvida, na verdade, que vocês tiverem, vocês vão estar escrevendo no chat. E assim que eu finalizar o treinamento, eu volto para a tela normal, visualizo quais são as dúvidas e respondo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem na conexão, como eu não estou visualizando o chat, se for possível, dá uma ligada aqui ou reinicia para a conexão voltar, tá? E aí, se vocês ligarem, eu paro, verifico o que está acontecendo, ou manda mensagem no grupo que foi criado, e aí fica fácil da gente acompanhar se está com algum problema ou não, ok? Então, espero que todos possam aproveitar aí o treinamento. Vou compartilhar minha tela agora com vocês. Bom, no nosso último treinamento, a gente falou sobre a parte de cadastros, né? Cliente, fornecedor, contato e usuário. A partir do momento que você começa a inserir esses dados, você já começa a conseguir trabalhar com algumas ferramentas dentro do sistema. E uma delas é a criação de proposta e a criação de projeto. Por quê? Para elaborar uma proposta, eu preciso de um cliente. Para elaborar um projeto, eu também preciso de um cliente cadastrado, tá? Só que, para eu poder trabalhar com esses itens, eu preciso fazer algumas configurações, tá? Então, esse vai ser o início do nosso treinamento. Vou mostrar para você aonde vocês vão realizar essas configurações, para que vocês possam depois inserir os dados e criar suas propostas e projetos. Então, o primeiro passo é entrar aqui no módulo comercial, escolher a opção projetos e depois tipos de projeto. Aqui você vai clicar no botão localizar e ele vai trazer uma listagem de tipos de projeto para você. Caso você seja um cliente novo, ele vai trazer a estrutura do manual do escopo da Asber, aonde já vem com o tipo de projeto e as fases cadastradas. O sistema também permite que você crie os seus próprios tipos de projeto com as suas fases e tarefas, tá? Então, caso alguma dessas informações aqui não seja de utilidade para vocês, vocês podem deletar ou pode renomear, clicando 2 vezes, vim aqui no botão editar e alterar, ou vim aqui no botão de excluir e deletar, tá? Caso venha aqui, cadastrar um novo, clica no botão incluir e preenche um tipo de projeto novo, né? Para que eu preciso dos tipos de projeto? Toda vez que você vai emitir uma proposta, no preenchimento da proposta, o sistema quer saber assim, qual é o tipo do projeto contratado. Ele é um projeto arquitetônico, é um paisagismo, é uma decoração de interiores, enfim. Você vai ver qual que é o tipo de projeto que o seu escritório fornece. Definir o tipo de projeto, o sistema quer saber assim, qual que é a estrutura, né? A estrutura é o que precisa ser feito para executar um projeto de paisagismo.
eu preciso fazer o estudo preliminar, o executivo, o detalhamento, e eu vou criando as minhas fases. Mas não são todos os projetos, exemplo, de paisagismo que executam todas as fases. Não tem problema. Tá? No momento que você for elaborar uma proposta, um projeto, o sistema vai te permitir escolher quais são as fases e quais são as tarefas que você quer utilizar para aquele momento. Então, o importante é eu cadastrar todas as fases e todas as tarefas que possa ser executado dentro de um tipo de projeto. Tá? Então, lembrando, eu posso vir aqui, clicar 2 vezes em um dos itens já cadastrados, editar, alterar tanto os dados quanto a estrutura, ou eu posso vir aqui e excluir e cadastrar um novo, tá? Para cadastrar um novo, você vai vir aqui no botão de incluir, vai digitar aqui o nome do tipo de projeto, deixa eu ver aqui quais as opções que eu já tenho. Tá, então eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, incluir projeto de interiores ou interiores, você escolhe a nomenclatura que você deseja adotar. A sigla eu vou colocar a abreviação do tipo, PI, de projeto interiores. O controle eu faço por área e a unidade de medida é metro quadrado. Bom, pronto, esses são os meus dados do tipo de projeto. Dou um OK para salvar. Por enquanto eu ignoro essa mensagem, dou um OK. Volto no botão editar e clico agora na aba estrutura. Aqui na aba estrutura, você vai definir quais são as fases e as tarefas que o tipo de projeto compõe. Então eu vou clicar com o botão direito em cima do tipo, ó, botão direito, fase, incluir. O código eu que defino, então eu vou trabalhar com 3 casas, 001. Poderia ser alfanumérico, só numérico, vocês que vão definir, ok? A fase, eu vou colocar aqui, estudo de viabilidade. Aí ele quer saber se essa fase ela tem um percentual de participação, né? Então, para que serve isso? Vocês vão cobrar o cliente através de fases concluídas ou de parcelamento. Se fosse fases concluídas, você vai falar assim, ó, o estudo de viabilidade pesa 10% sobre o valor total. E aí eu dou um OK e adiciono. Tá? Mas para cada projeto o percentual é diferente. Então eu deixo em branco, porque o percentual que eu colocar aqui, ele vai sempre aparecer conforme os projetos e as propostas que eu criar. Então, se são totalmente diferentes um do outro, deixa em branco. Agora, se a maioria das propostas e projetos, o percentual vai ser essa estrutura que você montou, deixo fixo, cadastrado, e aí quando tiver uma alteração, no próprio cadastro da proposta do projeto, eu vou lá e faço a alteração. Tá? Então, você tem essa possibilidade. Então, eu venho aqui, dou um OK, seleciono de novo com o botão esquerdo, clico com o botão direito, vou em fase, incluir 002, estudo preliminar. Aqui vai ser 50%. Botão direito, incluir 003. Projeto executivo. Isso aqui vai ser 40%. Tá? Então, esse é o processo. Vocês vão criar e vão montar as suas fases, dizendo para o sistema que a estrutura do projeto de interiores é composta por essas fases. Então, toda vez que vocês forem montar uma proposta ou um projeto, basicamente ele vai trazer essa estrutura e aí você vai escolher quais são as fases e tarefas a qual você quer utilizar.
Bom, definir as minhas fases, agora eu vou informar quais são as tarefas que compõem o estudo de viabilidade, o estudo preliminar e o projeto executivo. Então, eu vou selecionar com o botão esquerdo, vou clicar com o botão direito, vou vir na opção tarefa e incluir. Aqui dentro, ele permite eu descrever a minha tarefa. Então, eu poderia vir aqui e falar que eu vou fazer um levantamento de dados. Esse levantamento vai me durar um dia, tá? A duração é por dia. E ele vai ser agendado para o usuário super executar. Como que funciona essa opção do agendar para? É um campo opcional e ele quer saber quem é o responsável por essa tarefa. Quando eu menciono um usuário aqui dentro, eu estou dizendo para o sistema que toda vez que se gerar um projeto novo com a estrutura projeto de interiores e essa estrutura estiver afirmando que a tarefa levantamento de dados vai ser executada, o usuário super vai receber essa tarefa, tá? Sempre. Então, por isso que é opcional. Então, você tem a escolha. Se o meu escritório ele não sabe quem vai executar a tarefa até que o projeto inicie, eu deixo em branco. Se o meu escritório ele já é estruturado para cada tarefa, um usuário vai executar. Ele sempre vai ser responsável por aquela tarefa. Então, eu venho aqui e deixo ele cadastrado. Ok? Qual que é o objetivo, na verdade, das tarefas? No momento que eu transformar minha proposta em um projeto, o sistema ele vai pegar todas as tarefas que eu escolhi e ele vai enviar essas tarefas. Caso vocês tenham informado o usuário, ele vai disparar essas mensagens para esses usuários que vai chegar aqui nessa tela chamada de To-Do List, aonde vai ficar piscando, informando para ele a quantidade de tarefas que ele tem pendente para executar. Por outro lado, se eu não informar o usuário, o sistema ele vai pegar essas tarefas que eu selecionei, vai armazenar em um local, aguardar eu ir lá e informar agora que o projeto iniciou, quem são os responsáveis por executar essas tarefas, tá? Então, assim, as duas formas dá para trabalhar. Porém, aquela que eu já defino o usuário é um pouco mais simples, porque no momento que eu transformo uma proposta em projeto, ele automaticamente já dispara essa informação. Na segunda opção, depois que eu transformei uma proposta em projeto, ele armazena esse conjunto de tarefas que não tem usuário responsável e fica me aguardando ir lá e informar quem são os usuários. Na hora que eu informar, o sistema entende e envia para cada usuário. Tá? Essa é a diferença do agendado para com ou agendado para sem usuário. A duração eu preciso, como ela está em negrito, eu sou obrigado a informar a duração, no mínimo um dia. O sistema quer saber quantos dias eu demoro para executar um levantamento de dados. Ah, Wagner, eu executo em 2 horas, 3 horas. Tem que colocar um dia, pelo menos. Tá? O sistema ele não trabalha nesse campo com horas. O detalhamento e a sustentabilidade, eu não posso fazer nada porque é campos bloqueados. Ele não permite eu salvar nada por aqui. Então, você vem aqui, descreve a fase, informa a duração, quem é o responsável ou não. E aí tem uma segunda opção para cadastrar tarefa, que é através do raio. O raio, o que é o raio, na verdade, nessa tela? Porque vocês vão ver no decorrer do treinamento que existe raio em algumas telas. Para essa tela, o raio ele vai fazer o quê? Uma busca de templates de tarefas existentes dentro da minha base de dados. Então, antes de eu criar os tipos de projeto, eu poderia ter criado uma listagem de todas as tarefas que eu quero executar no meu escritório, e essas tarefas poderiam estar
separadas por grupo. Eu poderia ter um grupo chamado de estudo de viabilidade, ou não, diferente. Eu poderia ter uma fase chamada de projeto de interiores e dentro dessa fase todas as minhas tarefas. Eu poderia ter fase separada por ambientes. Eu poderia ter fase separada por departamento. Então, esse raio, ó, ele vem, você clicando, ele vai lá, ó, busca de tarefas. Ele vai te trazer uma lista de templates que você montou. E quando você clica, ele vai trazer todas as tarefas que estão cadastradas dentro desse grupo. E aí você seleciona qual é a tarefa que você quer cadastrar como tipo de projeto, tá? Essa opção é legal porque assim, você monta a sua estrutura e toda vez que você precisar, ela já vai estar lá armazenada, não precisa você ficar escrevendo novamente. Quando eu faço isso aqui, ó, que eu venho aqui e escrevo, só estou descrevendo essa informação para essa tela. Se eu precisar ir em outro local, eu vou ter que ir lá e informar de novo, ok? Então, você tem essas duas opções. Feito isso, dou um OK. A tarefa foi cadastrada. Se eu quiser inserir mais tarefas, eu seleciono com o botão esquerdo, clico com o botão direito, tarefa, incluir, e vou para a segunda tarefa. Lembrando que a duração, eu tenho que informar. Ó, aqui eu vou pegar por um raio, ó, vou pegar aqui do investimento em paisagismo. Então eu venho aqui, ó, informei, tá vendo que ele trouxe descrição, não quero agendar para ninguém e dou um OK. E ele vem aqui e vai registrando. Então você vai fazer esse tipo de inclusão para cada fase, ó. Seleciona, botão direito, tarefas, incluir. Ah, eu preciso alterar uma informação já existente. Se for fase, clica com o botão esquerdo, depois clica com o direito, vai em fases, editar ou excluir. Se for tarefa, clica na tarefa, com o botão direito, tarefa, editar ou excluir, tá? Sempre o botão direito para você incluir, editar e excluir. Então, esse é o primeiro passo, é montar uma estrutura dos tipos de projeto que o escritório executa, tá? Ah, alguém pode me falar assim, ok, Wagner, o meu escritório a gente faz projeto geral. O que seria o projeto geral? Eu faço parte hidráulica, parte elétrica, arquitetônico, enfim, eu faço todos esses projetos. O cliente me contata para fazer todos esses, e tem clientes que me contratam só para fazer a parte elétrica, só para fazer a parte hidráulica. Aí, neste caso, você vai ter que criar nomenclaturas para que você possa justificar esse tipo. Exemplo, se eu faço todos os tipos junto, elétrica, hidráulica, arquitetônico, paisagismo, faço tudo englobado em um só, eu crio um nome genérico e dou esse nome para o meu tipo de projeto. Né? Projeto completo, foi o nome que surgiu agora, projeto completo. Então, você sabe que toda vez que você utilizar aquele projeto completo, que é o tipo, você sabe que está envolvendo todas os serviços que você faz separadamente também. E os demais você pode cadastrar individualmente, só fase, só projeto de elétrica, só projeto de hidráulica, que são os tipos, tá? E aí, dentro desse projeto completo, você vai informar as fases e as tarefas, tá? Pode ser que alguém pergunte lá na frente, ou já tenha perguntado. O sistema, ele trabalha com grupo e subgrupo, tá? Esse é o grupo e esse é o subgrupo de fases. Eu não trabalho com subgrupo de fases, tá? Então, eu só posso quebrar assim. Projeto de interiores, estudo preliminar. Essa é a subfase. Desculpa, essa é a fase. Eu não tenho subfase. Porque muitas vezes você pode falar assim, Wagner, vou cadastrar o projeto completo. Dentro do projeto completo, eu vou colocar que eu tenho lá como fase o projeto hidráulica, projeto elétrico, e dentro do projeto elétrico eu quero colocar as fases. Isso não dá para fazer, tá?
Então, essa estrutura que vocês estão visualizando é a forma que o sistema trabalha. É o tipo, que pode ser o projeto elétrico ou o projeto completo, e a fase, que poderia ser estudo preliminar, executivo, detalhamento do tipo, ou se vocês querer no projeto completo informar que a fase vai se chamar projeto elétrico, a segunda fase, projeto hidráulico, aí fica a teu critério. Só que você tem que saber que aí não dá para trabalhar com fase. As fases seriam essa nomenclatura do tipo de projeto que você adotou, tá? Então, assim, cada escritório tem uma forma diferente de trabalhar. Eu dei algumas sugestões referente à experiência que a gente vai adquirindo e a gente sabe que isso acontece, né? Então, o limite do sistema é esse, é o tipo do projeto e a fase. E aí a fase você escolhe qual é a forma que você quer trabalhar, quer especificar mesmo as fases ou quer substituir o nome das fases pelos tipos de serviço. Tá? Aí fica a critério de cada escritório. E a tarefa é a tarefa. A tarefa ela vai ser tanto baseado na fase que eu defini como estudo preliminar, como poderia ser um exemplo. Aqui, ó, projeto interiores, eu poderia falar que eu vou fazer também o projeto hidráulico, elétrico. Eu poderia colocar isso aqui, ó. O sistema entende que é uma fase, que não é um tipo. Tá? Mas aí eu vim aqui e informo qual que seria as tarefas para fazer o projeto elétrico, ok? Bom, então aqui é a nossa estrutura. Montei a minha estrutura, defini as minhas fases, defini as minhas tarefas, aí tem uma outra opção dentro do sistema que é você vincular as tarefas, informando que para eu executar o estudo de alternativa, né? Então, para mim receber essa notificação, para mim receber isso como tarefa do to-do list, eu vou falar para o sistema que ele só me envia quando o responsável pelo levantamento de dados finalizar a sua tarefa. Hoje, do jeito que está aqui estruturado, na hora que eu transformo isso em um projeto, ele automaticamente vai pegar todas as tarefas que eu mencionei e vai disparar todas de uma vez só. Só que você pode criar uma regra falando que essa tarefa aqui do estudo de alternativa, ela só vai ser enviada para o responsável quando o levantamento de dados concluir a tarefa dele. Então, a gente chama de tarefa sucessora. Então, como que eu faço esse vínculo? Eu pego a primeira tarefa que vai ser executada, clico com o botão direito, tarefa editar. Na parte inferior do lado esquerdo, eu clico na lupa que está alocado dentro da tarefa sucessora e ele vai me dar a listagem das tarefas que eu tenho disponível, que eu cadastrei para esse tipo de projeto. Eu seleciono e clico aqui, ó, selecionar. Pronto. A partir desse momento, eu estou dizendo que o responsável por estudo de alternativas de sistemas construtivos e tecnologia só vai receber essa mensagem aqui no to-do list quando o responsável, que é o super, concluir o levantamento de dados. Enquanto ele não finalizar, essa tarefa não vai aparecer para o responsável. E se eu não tivesse feito este vínculo, todas as tarefas que eu finalizasse, elas iriam ser disparadas de forma automática. Tá? Lembrando que teria que estar com a pessoa aqui já informada. E aí eu dou um ok. Então, eu vou fazendo isso somente naquelas tarefas que eu quero vincular. Tá? Poderia ser uma tarefa que iniciou no estudo de viabilidade e ela está vinculada com uma tarefa do projeto executivo. Tá? É um exemplo, mas tem essa possibilidade. E as demais que eu não vincular, elas vão ser disparadas junto com a vai ser disparada automaticamente no momento que a proposta virar um projeto, sem fazer essa verificação se ela tem sucessora ou não. Okay? Feito isso, dou um ok. Pronto, finalizei o cadastro do meu tipo de projeto. Se eu vim aqui na lupa,
Ele vai estar aqui, ó, projeto de interiores. E aí, se eu quiser cadastrar mais tipos de projeto, e esse tipo de projeto ele vai seguir a mesma estrutura do anterior que eu cadastrei, eu faço o que eu fiz agora, ó, seleciono ele na tela, venho aqui no botão copiar, ó, deseja criar um novo tipo de projeto com essas informações? Sim. Ele foi lá e criou um outro tipo de projeto com o mesmo nome. Ó, tá aqui, ó, mesmo nome. A diferença é que esse que ele fez a cópia, ele não carregou a duração, não tem ninguém agendado e ele não tem tarefa sucessora. Tá? O restante dos campos ele traz tudo, porque ele vai querer saber qual é o planejamento que você vai fazer para esse tipo de projeto. E se quiser editar, você pode editar. Então, essa é uma forma mais fácil. Eu criei uma estrutura já. As demais vão seguir basicamente essa estrutura, boa parte dela, faço cópias e só vou alterando aquilo que for necessário e fazendo as configurações de novo, que é a duração, se ela é tarefa sucessora e quem é o responsável por essa tarefa. Ok? Bom, esse é o primeiro, é a nossa primeira atividade, cadastrar os tipos de projeto. Após eu realizar esse cadastro do tipo de projeto, eu volto aqui no módulo comercial, venho aqui na opção de propostas, e aí agora eu vou trabalhar com essas propostas, né? Então, só para vocês entender como o sistema funciona. O Naves, ele deixa você cadastrar um projeto a partir de uma proposta, né? Por que é vantajoso você cadastrar a proposta primeiro? Porque boa parte das informações que são inseridas na proposta, elas são alimentadas no projeto. Então, se a proposta ela se transforma em projeto, automaticamente o sistema pega os campos e já preenche para você de forma automática. Você só vai lá e complementa. Isso você vai ter a proposta registrada na sua base de dados para futuras pesquisas e já vai ter o projeto cadastrado já. Ah, mas muitas vezes eu faço um estudo de viabilidade, né? O cliente me pede isso, e aí depois eu passo a proposta para ele para ver se ele vai aprovar ou não. Só que nesse momento eu preciso registrar quantas horas eu trabalhei naquele estudo de viabilidade. Então você pode primeiro cadastrar o projeto, fazer as apropriações de horas, e aí elaborar a proposta, se o cliente aprovar, quando você for transformar aquela proposta em um projeto, você fala que o projeto já existe e é só um aditivo. Pronto, ele não vai criar um outro projeto. Tá? Então você tem as duas possibilidades de trabalhar. Trabalhar com um projeto a partir de uma proposta ou trabalhar com um projeto sem proposta. Então o primeiro passo é vir no comercial, propostas, essa versão 11 está desabilitada, então é propostas, motivos, né? Por que eu começo pelo motivo? Você vai ter em determinados momentos que o cliente, por algum motivo, rejeitou a sua proposta, ou pela concorrência, ou por valores, ou por prazo, enfim, algum motivo teve para que o cliente desistisse da proposta enviada. Então, você cria um template de motivos, né? Clicando no botão incluir, cadastrando e dando OK, ele monta uma listagem para você. Então, você cria um template de motivos e no momento que você informa que a proposta ela foi reprovada, o sistema vai te perguntar qual foi o motivo dessa desistência. Você vai informar. Isso te ajuda em análise de relatórios. Depois, no final do ano, quando você quiser fazer um levantamento para saber quantas propostas eu emiti no ano, dessas propostas, quantas foram aprovadas, quantas estão em andamento e quantas foram reprovadas. Olha, reprovada a gente teve X de proposta. Ah, quais foram os motivos? Aí você vai ter em cada proposta o motivo dela ser reprovada. Então é interessante cadastrar esses motivos para que você possa vincular
ao cadastro da proposta. Então, voltando no comercial propostas, a gente tem agora os status, né? O sistema também quer saber, olha, em que situação essa proposta se encontra? Ela está em aberto, que é uma prospecção, ela está em negociação, o cliente está analisando, o cliente aprovou, então eu encerrei a proposta aqui na minha base de dados, ou o cliente recusou, não foi aprovado. Então, no mínimo, eu preciso ter esses 4 tipos de status cadastrados, tá? O nome, vocês que definem o nome que vocês quiserem. Porém, cada status que você cadastrar, você tem que vincular a um tipo de status daqui de baixo. Então, exemplo, eu coloquei aqui, ó, não aprovado, fechado e negociação. Basicamente, os mesmos nomes que estão aqui. Eu poderia vir aqui, incluir e colocar aqui. Em aberto, eu poderia colocar só prospecção. Mas essa prospecção representa o em aberto. E dou um OK. Poderia ter aqui, em vez de não aprovada, incluir cancelada. E ela representa não aprovada, tá? Então, assim, o nome, vocês colocam o nome que vocês quiserem, desde que vocês relacionem com algum desses 4 itens aqui. O primeiro e o segundo, ele mantém a proposta em aberto. O terceiro e o quarto, eles encerram a proposta dentro do sistema, sendo que ele encerrando a proposta, ele transforma em um projeto, e o último, ele encerra a proposta e finaliza, não tem mais o que fazer. Tá? Então, é importante também criar os status da proposta. Bom, após a inclusão do motivo e do status, você vai clicar na consulta. Aqui dentro da consulta de proposta, do lado esquerdo, você vai poder fazer o filtro por nome de cliente, por tipo de projeto, por status, né? Se o projeto está em andamento, se foi concluído, se foi reprovado. E sempre se atentar à data de criação, tá? Principalmente agora no início do ano, né? Vocês estão acostumados a fazer consulta de dados do início do ano de 2018 até 31 de 12 de 2018, que quando vira o ano, vocês começam a cadastrar informações e esquecem de alterar a data. E aí as informações de 2009 que vocês cadastraram não aparecem e vocês acham que deu erro, que não incluiu. Então, sempre se atenta. Assim, vou fazer uma pesquisa de informação, primeira coisa que eu olho, o item que eu quero pesquisar, ele foi cadastrado dentro deste período? Ah, não foi. Então, eu vou lá e altero. Aí sim, eu seleciono qual é o cliente, qual é o tipo, qual é o status, coloco uma palavra-chave, quando eu não lembrar exatamente quais são essas opções. E aí, ao fazer isso, você vai clicar no botão executar filtro, ele vai processar os dados para você e você vai poder analisar aqui as informações de propostas cadastradas. Do lado direito, você pode incluir uma proposta nova, editar, excluir, copiar, visualizar e fazer revisão. E também pode gerar alguns relatórios. Tá? Então, para fazer a inclusão, vem aqui, ó, incluir, seleciona o nome do cliente, informo quem é o responsável por cadastrar a proposta e o número da proposta. Aí, alguém pode me perguntar, Wagner, esse número, ele pode ser automático? Pode. Alfanumérico? Não. Ele é numérico sequencial, tá? Então, se o número da sua proposta é numérica sequencial, você consegue usar aqui. Se você não tem número de proposta e quiser deixar automático, você também pode fazer isso. Como que eu faço para deixar esse campo aqui automático? Vou sair da tela,
vou vir aqui no módulo utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais, venho aqui na setinha e vou na última aba chamada de comercial/proposta. Aqui em cima, autonumeração. Quando eu marco aqui, eu estou dizendo que eu vou utilizar a autonumeração para projetos e propostas. Não dá para usar só para um, tem que ser para os dois. E aqui eu informo a partir de que número que eu quero trabalhar. Por exemplo, quero a partir do número 1, eu venho aqui e informo o número 0. E se eu quiser colocar um sufixo, eu faço assim, a partir do 1 do ano de 2019. Então, se você vai trabalhar dessa forma, todo ano você tem que entrar aqui e editar o sufixo. Tá? Dou um OK. Vamos lá de novo. Nesse caso, eu vou ter que sair do sistema e entrar de novo para ele poder atualizar. Aí vocês têm que esperar 1 minuto, tá? Quando vocês saem do sistema e entra novamente, direto, num intervalo menor que 1 minuto, ele pede para você esperar. Então, enquanto eu espero aqui, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Charlize, é permissão, tá? Você precisa ir lá nas permissões e dar acesso para esses módulos que vai aparecer para você. Tá? Esse questionamento que você fez aí do status de motivo de desistência, lá no módulo utilitários, configurações, usuário de sistema, você vai lá no seu usuário, vê as suas permissões e habilita lá, que aí quando você sair do sistema e entrar de novo, ele já vai aparecer, ok? Bom, vou dar um OK aqui, ó. Ele abriu, vou voltar aqui no comercial, proposta, consulta, incluir. Ó, o campo veio bloqueado, eu não consigo mais selecionar. E aí agora eu vou aqui e preencho os dados. Ó. Então vou colocar aqui o nome, o usuário, o tipo, eu vou escolher o tipo que a gente cadastrou. Aqui eu já posso dar um nome para o meu projeto, por exemplo. Projeto webinar turma 31. O tamanho da área. Lembrando que os campos em negritos você tem que preencher, é obrigatório. E aqui eu vou deixar o status como prospecção. Um detalhe importante que vocês têm que sempre lembrar é o status, você de início, enquanto vocês estão preenchendo a proposta, por mais que essa proposta ela já tenha sido finalizada no escritório e você está lançando somente para efeito de armazenamento de dados, enquanto estiver lançando, sempre deixa em prospecção ou em negociação. Por quê? Porque são os dois itens que, no meu caso, eu cadastrei como status, que continua com a proposta em aberto. Tá? Se eu escolher logo de cara, eu colocar o status como cancelada, fechada ou não aprovada e clicar no botão gravar, se eu não tiver preenchido já todos os campos, o sistema automaticamente vai encerrar a proposta e eu não consigo mais utilizar a informação. Tá? Então, lembrando, sempre que eu estiver preenchendo algo, que ainda mais quando a proposta ela já foi concluída, já só estou lançando para efeito de registro, ou em negociação, no meu caso, tá? Ou em negociação,
ou em prospecção, que foi os dois itens que eu cadastrei, que permite que a proposta, enquanto tiver com esse status, fique em aberto. Depois que eu fiz isso, eu posso anexar. O anexar não é salvar um arquivo dentro da minha base de dados do Naves, mas é criar um caminho, um link, para que o arquivo ele possa ser aberto a hora que eu quiser. O modelo de proposta do Naves, ele é um modelo para efeito para uso interno, na verdade, tá? Não é para apresentação para o seu cliente. Por quê? Porque o layout é do Naves. Você não consegue definir da forma que você quer como a estrutura da coluna vai aparecer, se você quer do lado esquerdo, do lado direito, ele tem uma estrutura própria. Você pode usar ela como folha de capa, como um resumo da informação, mas o objetivo mesmo do sistema com o modelo de proposta é mostrar para você, usuário, como que você chegou naquele resultado final. Então, ele vai te mostrar como você calculou o custo de produção, quais foram os terceirizados que você contratou, qual é o valor de lucro, de despesas que você atribuiu a essa proposta. Então, você vai pegar toda essa informação, o sistema ele vai somar e falar assim, olha, baseado nesses dados que você descreveu, o valor a qual você tem que cobrar o seu cliente é esse. Ok? Então, se vocês quiserem deixar aqui o próprio modelo de proposta de vocês linkado com esse modelo aqui, pode, é só clicar na lupa, selecionar aqui o caminho, ele cria aqui, ó, e quando você quiser abrir, você vem aqui no botão executar, ó, e ele vai abrir a tela na frente. E aí você pode editar, pode imprimir, pode excluir, você pode fazer o que você quiser. Que é como se você tivesse ido lá na pasta, ter clicado 2 vezes para o arquivo abrir. Lembrando que depois que você encerrou a proposta e você tirar o arquivo do caminho que você especificou aqui, você perde a referência e não consegue mais abrir. Tá? Então, o interessante é que o arquivo que você anexou aqui, ele não saia do local. Se sair e você ainda tiver com a proposta em aberto, você tem que ir lá na lupa e criar o caminho de novo. Se sair e a proposta estiver encerrada, você não consegue mais editar a proposta. Tá? Houve uma pergunta aí de proposta, aonde falou se eu poderia pegar um modelo de proposta como espelho. Se a proposta está encerrada, eu posso até fazer uma cópia, mas ela vai vir com a cópia encerrada ainda. Tá? Se não mudaram ainda, a gente vai fazer o teste, mas a gente estava com um problema que quando você faz a cópia da proposta com ela já fechada, ela não vem com status em aberto, ela vem com status fechado também. Tá? Mas só para concluir essa dúvida, até então, se você fizesse uma cópia de uma proposta existente já concluída, ele fazia uma cópia normal, só que o status vinha encerrado. E se o status está encerrado, você não consegue alterar nada. Agora, se você fizer uma cópia de uma proposta que ela esteja com status em aberto, você consegue alterar as informações sem problema nenhum. Ok? Depois que eu informei o anexo, aí eu tenho aqui a abertura, as observações e o fechamento. Para que servem esses dados? Tá? Com o objetivo de tentar montar um modelo de proposta mais parecido com a realidade de vocês, né, clientes, a gente começou a fazer algumas modificações dentro da proposta para tentar deixar um pouco mais parecido. Então, o campo de abertura, que se você clicar aqui, ele fala que você pode utilizar informações no formato do Word, tanto a abertura quanto o fechamento, o que você adicionar aqui dentro, ele fica fixo para qualquer inclusão de proposta que você fizer. Então, a abertura seria como se fosse o cabeçalho do escritório de vocês, com os dizeres do escritório, as informações básicas que
são apresentadas em todas as propostas para diferentes clientes. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o nosso modelo padrão de abertura de proposta. Tem a razão social do escritório, tem os dizeres, tem a missão, a visão do escritório. Então, isso aqui é padrão. Então, você pode copiar no formato que você definiu no Word e colar aqui dentro. Conforme você vai incluir nas propostas, sempre os dados de abertura vão ser sempre as mesmas informações. Idem para o fechamento. Fechamento, ó, os nossos agradecimentos, essa aqui é a nossa conclusão, e essa estrutura, ela também, para qualquer proposta realizada, a estrutura é a mesma de fechamento. Então, tanto abertura quanto fechamento, cadastrei uma vez, as outras inclusões de propostas novas que eu for realizar, as informações vão ser a mesma nessas duas abas, abertura e fechamento. E na observação, não. Na observação, o que você colocar aqui dentro só vai aparecer para essa proposta. Se eu criar uma proposta nova, ele volta em branco. Tá? Então, tirando dos três campos, só observação não é fixo. Tá? Então, toda vez que você incluir uma nova, você tem que ir lá informar qual é a observação. Posso copiar do Word, posso colar aqui dentro. Feito isso, clico no botão gravar. A inclusão da proposta foi realizada com sucesso e agora se encontra em modo de edição. Dou um OK. Pronto. A proposta foi cadastrada, tá? Como ela ainda está em negociação, eu posso fazer qualquer tipo de alteração. Porém, o tipo de projeto eu não posso mais mexer, então tem que tomar cuidado na hora de inserir o tipo de projeto. Se fez errado, eu vou ter que deletar a proposta e incluir de novo. Não dá para alterar. Tá? O motivo disso é que ele vem aqui, ó, no escopo e traz aquela estrutura que a gente montou no início do treinamento, que é o nosso tipo de projeto. Ele foi lá no tipo que eu informei, verificou quais eram as fases e tarefas que eu cadastrei, veio aqui no memória de cálculo na aba escopo e mencionou para mim aqui essa estrutura. Aí onde eu falei para vocês, ó, por mais que ele vá trazer uma listagem grande e esse projeto vai fazer só parte, você vem aqui, ó, e você seleciona o que você quer. Ó. Um exemplo, do estudo preliminar de viabilidade, eu só quero trabalhar com um levantamento. Então, eu venho aqui e desmarco o paisagismo. E eu vou fazer o estudo preliminar também, só que eu não vou fazer o projeto executivo. Então, você que vai definir o modelo que você quer de proposta. Mas é importante que você deixe toda a estrutura já definida para ficar mais fácil e ágil para você trabalhar. Outra coisa, a gente tinha falado sobre o percentual de cada fase, né? Se você já, lá no tipo de projeto, você cadastrar, ele sempre vai aparecer com aquele percentual. Se você deixar em branco também, ele vai vir com os dados em branco. Aqui, no modelo de proposta, se você clicar com o botão direito, vir aqui, ó, tarefas e editar, você pode vir alterar o percentual. Aí você está alterando somente para essa proposta e a estrutura que você montou lá atrás, ela permanece sempre igual. Você pode incluir mais fases aqui dentro e você pode incluir também novas tarefas. A mesma coisa. E lembrando que essa inclusão só serve para essa proposta. Ok? Então, depois que a gente passou pelos dados básicos, que é o cabeçalho da proposta, a gente vem para a aba de memória de cálculo, define o nosso escopo e a partir da definição do nosso escopo a gente passa para o custo de produção. O custo de produção é o momento que a gente começa a elaborar os valores a qual vai ser cobrado na proposta. Então, exemplo, a minha equipe, a minha produção, quem são os profissionais que irão executar atividades dentro de cada fase, tá? Lembrando fase. Seleciono a fase primeira, que é estudo de viabilidade, clico no botão incluir, vou na profissão. O que seria a minha profissão? Nada mais que as funções que foram cadastradas nas bases de dados de vocês. Então, no primeiro treinamento, onde você entra lá em utilitários, configurações, função, aquelas funções que você cadastrar,
é essas funções que vai aparecer como profissão. Eu venho aqui, escolho a minha profissão. Se eu já informei qual que é o valor médio da função, ele já aparece para mim, porém eu posso simplesmente vir aqui e alterar. E ele me pergunta como que vai ser a base de cálculo, se vai ser por produtividade ou por hora. Então, quando ele fala produtividade, o que ele está dizendo? Quanto que o arquiteto júnior produz por metro quadrado hora. Tá? Então, esse é o fator de produtividade do sistema. Ele vai pegar a metragem que eu informei na minha proposta, vai fazer um cálculo e falar assim, olha, para trabalhar em uma metragem de 100 metros quadrados, eu vou gastar, se eu saber o fator, eu vou colocar 0,5. Então, esse fator sobre 100 metros quadrados vai gastar 10 horas de trabalho. Então, é isso que o sistema faz. Quando eu tenho a produtividade, eu consigo saber quantas horas é necessário para trabalhar numa fase de um projeto com a metragem de 100 metros quadrados. Se eu não sei a produtividade, eu pulo para horas. Ele faz a conta inversa. Aí eu vou informar quantas horas eu pretendo gastar e ele vai falar assim, ó, baseado nessas horas que você informou, com a metragem que você definiu aqui da área, a sua produtividade vai ser de 0,2. Então, ele sabe que se eu produzir 0,2 metro quadrado hora, eu vou precisar de 20 horas para trabalhar. Tá? Aqui é uma estimativa. Tá? Conforme as apropriações de horas que o sistema for recebendo, quando você concluir o projeto, você vai ter essa produtividade. E aí você depois consegue usar essas produtividades para gerar propostas novas. Então, dentro da fase, eu posso ter N profissões. Eu coloquei aqui o arquiteto júnior, eu poderia vir aqui falar que o estagiário também vai trabalhar, o custo das horas dele é de 20, ele vai gastar aqui 10 horas. Eu posso adicionar quantos profissionais eu quiser dentro de uma fase só. Finalizei essa estrutura e ele vai me mostrando aqui o total do serviço que está tendo. Eu vou para a próxima fase e faço o mesmo processo. Seleciono, informo aqui a quantidade de horas e dou um OK. Finalizei a minha primeira etapa. Então, o meu custo de produção, que é a minha equipe que vai trabalhar nas fases, eu vou precisar de R$ 19.400 para arcar com os preços. Tá? Esses valores, eles poderiam ser um valor líquido, sem imposto nenhum, ou poderia ser um valor bruto, já com imposto, valor de venda, aí fica a critério de cada escritório. Se é um valor líquido, sem impostos nem nada, eu vou usar o benefícios e despesas indiretas, que é o BDI, onde eu vou falar quais são as minhas despesas administrativas, as minhas despesas tributárias, qual que é o meu lucro. Se é um valor já com esses impostos todos embutidos, aí eu não tenho necessidade de cadastrar o BDI, ok? Bom, passando do custo de produção, a gente vai para o serviço de terceirizados. Então, eu clico, venho aqui no incluir, vou escolher qual é o fornecedor, que é o prestador de serviço meu, seleciono, informo o valor, vai ser pago pelo escritório ou pelo cliente, e aqui eu descrevo o serviço que ele vai fazer. Tá? Então, eu estou contratando o fornecedor local web para fazer uma maquete eletrônica para esse projeto. E quem vai pagar é o escritório. Dou um OK. Ele adicionou aqui para mim. OK. Se eu quiser incluir mais, eu vou incluir mais. Tá? Bom, por último, os benefícios e despesas indiretas. Tá? Eu aqui poderia ter vindo em branco, como de muitas pessoas aí vai aparecer em branco, ou eu posso criar uma estrutura informando quais são os benefícios e despesas indiretas padrão, para que toda vez que eu incluir uma proposta, ele já me traga esse modelo pronto. Tá? E como que eu faço esse padrão?
Então, eu vou sair da tela. Vou vir aqui, ó, utilitários, configurações, empresa principal, templates, BDI. Então, aqui no BDI, você vai informar quais são as suas despesas indiretas, quais são os seus impostos, quais são os seus lucros, qual é a margem, você pode definir aqui uma margem de desconto que você pode dar para o cliente. Ó, eu posso dar até 5% de desconto. Então, eu venho aqui, ó, marco o tipo desconto, não quero aplicar no custo e dou um OK. Ó. E aí ele vai adicionando aqui para mim. Ó. Então, um exemplo, despesas indiretas. Despesas indiretas, ela não é uma margem de contribuição. Ele não se aplica. Por quê? Tá? Quando você vai configurar essa estrutura, ele tem algumas opções aqui para você selecionar. Então, exemplo, despesas indiretas eu vou cobrar aqui 15%. Eu fiz um cálculo, o escritório fez um cálculo e chegou num consenso que 15% de desconto é o necessário para embutir em uma proposta. Tá? Isso não é um sistema que define, quem define é o escritório. Aí ele pergunta, aplicar no custo sim ou não? Então eu marquei que eu quero aplicar no custo. E qual que é o tipo desse despesa indireta? É um serviço de especificação? Serviço de especificação para o Naves é quando eu trabalho com pagamento de RT para cliente. Porque, na verdade, essa ferramenta aqui ela foi criada para um único escritório que a gente atende, que eles desenvolvem sofás, e aí ele trabalha no sistema aqui. Se o arquiteto, né, que está fazendo um projeto de um cliente, ele indica esse cliente para esse escritório que faz sofá, e o cliente fecha, no momento que ele elabora a proposta, ele coloca um percentual que ele vai pagar daquela proposta para o arquiteto que indicou. Então, a gente chama de serviço de especificação. No caso que a gente está tendo aqui, esse serviço de especificação não entra para nada. Então, isso aqui vocês ignoram. O desconto a gente já fez aqui, ó, que eu defini que a estrutura do meu escritório só pode dar até 5% de desconto. Né? Baseado nos cálculos que eu fiz, eu só posso chegar nessa margem de desconto. Se eu passar disso, eu estou prejudicando o meu lucro. E a gente está falando de despesa indireta, então desconto não entra. Margem de contribuição. Margem de contribuição é o lucro da empresa. Então aqui fizeram errado. Despesas indiretas não é margem de contribuição. Então ele também não entra. Então eu escolho esse aqui, ó, não se aplica a nenhum desses três. Ponto. Dou um OK, sair. Imposto, a mesma coisa. Emito nota fiscal, tenho dedução de impostos, então eu tenho que embutir esses impostos na minha proposta. Também não é um serviço de especificação, não é desconto, nem margem de contribuição, então não se aplica a nenhum deles. Então, e aqui, ó, eu não, aplicar no custo sim ou não? Aqui, no caso, eu coloquei não. E o lucro sim, é uma margem de contribuição. Então, vamos dizer que essa é a minha estrutura, tá? Cada escritório tem a sua estrutura, tá? Eu defini que a minha estrutura é essa, é despesas indiretas, são os descontos que eu defini, o meu lucro, vou aumentar aqui, que o lucro que eu cheguei aqui no cálculo é de 20%, e os impostos que são descontados são 17%. Ok. Dê um OK. Vem aqui para a proposta agora. No caso dessa proposta, como eu já cadastrei ela, essas alterações que eu realizei, ela não vai modificar nada, ó, ele não traz. Agora, a próxima proposta que eu incluí já vai vir com aquelas correções que eu realizei. Então, aqui eu só vou simular o que eu fiz lá. Ó. 4, desconto, eu coloquei de 5%, aqui, ó. As despesas indiretas, ela não se aplica, e aqui eu coloquei 15%. O imposto não se aplica, aqui eu não mexi. E o lucro eu coloquei 20%. Então, essa foi a estrutura que o sistema trouxe
com esse valor de R$ 18.798. Então, como que ele chegou nesse valor de 18 mil? Primeiro, o despesas indiretas. Como eu falei que é 15%, eu quero que aplique no custo, sim, ele foi lá no custo de produção, pegou o valor de 19.400 mais R$ 1.000, somou os dois e fez vezes 15%, que deu 3.060. Tá? Então, esse é o cálculo que eu faço. Por quê? Porque eu falei para o sistema que eu quero aplicar no custo sim. Tá? Só por isso que ele fez esse cálculo. Foi lá no custo de produção mais serviço terceirizado, que faz parte do custo de produção, aplicar no custo sim, vezes 15%, deu este valor. O imposto, eu coloquei aqui, no caso, aplicar no custo não. Vamos, ó, aqui deu 6.330. Vamos dizer que eu vou aplicar no custo sim. Vamos ver para que valor ele foi, ó. Foi para 3.468, quase metade. Né? Então, por que ele teve essa diferença? Quando eu escolho aplicar no custo sim, ele vai fazer o mesmo cálculo. Ele vai lá no custo de produção mais serviço terceirizado, soma vezes o percentual que eu defini. Quando eu coloco aplicar no custo não, ele também soma o custo de produção mais o serviço, porém ele adiciona também os benefícios e despesas indiretas lançadas aqui. Então, despesas indiretas tá no cálculo, desconto, lucro, tá tudo no cálculo. Ele soma sobre o valor total, tá? Então, esse é o diferencial. Quando eu quero aplicar no custo sim, ele só custo de produção e serviço terceirizado. Quando eu quero aplicar no custo não, ele soma sobre o valor total da proposta. Então, se eu vim aqui mudar de novo, aqui de 3.000 vai passar para 6, ó. 6.330. Então, por que eu falo que o desconto eu quero sobre tudo, o lucro eu quero sobre tudo e o imposto sobre tudo? Né? Porque eu quero sobre o valor total da proposta e esses itens. Já a despesa indireta, eu só vou calcular sobre o custo de produção. Tá? Então, é água, luz, telefone, são os custos que os meus profissionais acabam me dando dentro do meu escritório. Tá? E aí, aí aqui entra a questão do desconto. Vamos dizer que eu defini para o meu escritório que, baseado no cálculo que eu fiz, a nossa margem de lucro é de 20%. Tá? Se eu receber 20% de lucro sobre as propostas que eu estou elaborando, eu consigo suprir todas as minhas necessidades. Se eu der até 5% de desconto para os meus clientes, eu também estou dentro da minha margem de lucro. Então, aqui é como se fosse uma jogada, né? Ele adiciona os 5% sobre o valor total, ele soma, na verdade, o resultado, né? Ele vai pegar lá o custo de produção de 19.400 mais R$ 1.000, mais os 3.000, mais os 7.000 e os 6.000, ele vai chegar nesse valor e falar assim, ó, adiciona mais 1.959, que é o do desconto, para poder chegar nesse valor de 39.198. Tá? Então, ele chegou neste valor, o que ele faz? Né? Aqui são os valores que o sistema calculou e aqui vai ser os valores que você fechou com o seu usuário. A minha margem de contribuição, eu defini que a 20% é o necessário para o escritório. Só que aqui ele está dando 23,15, porque aqui ele não está considerando desconto. Aí você vai falar assim, ó, cliente, eu vou te dar 3% de desconto. Então, ele vai vir aqui, ó, deixa eu só atualizar. Ele vai dar aqui 3% de desconto. Desses 3%, a minha margem de contribuição de 23 passou para 21,30. Então, estou ainda dentro da minha meta. Ah, o cliente pediu mais o desconto. Se eu vim aqui e der 5%, eu cheguei na minha meta, que é de 20%. Então, a minha proposta vai sair a 37.238,10. Se eu passar para 6%, 7%, 8% e 9%, ele vai começar a tirar do meu lucro. Então, aqui você consegue visualizar, ó,
é viável eu dar um desconto maior do que eu defini e tirar um pouco do meu lucro, mas eu fechar com esse cliente? Então, é uma questão de visualização, né? De você poder interpretar se compensa ou não fechar uma proposta fora do padrão que o escritório tinha definido. E aí, feito isso, dou um gravar, gravo de novo aqui, a proposta foi alterada com sucesso, e eu venho aqui na agenda e eu informo como que vai ser feito o pagamento dessas parcelas. Vai ser dividido em parcelas iguais? Eu venho aqui no botão automático. Deseja realmente gerar as parcelas automaticamente? Isso excluirá todas as parcelas já cadastradas. Sim, escolho quantas vezes eu quero, dou um parcelar, ele divide aqui em parcelas iguais, mas eu posso vir aqui e colocar o valor que eu quiser, desde que na somatória das 4 a diferença seja zero. Posso alterar a data de vencimento e a data de emissão e dou um gravar. Pronto, gerou aqui minhas parcelas. Ou eu poderia fazer diferente, eu quero cobrar por fase. Eu venho aqui no botão fase, desejo realmente gerar as parcelas? Sim. Ele vai pegar lá as parcelas que eu selecionei, aquelas que tem percentual ele vai calcular. A última, como aqui naquele lá eu programei em 3 fases, que era uma de 10%, outra de 50%, outra de 40%, e eu só escolhi 2, ele pegou a última e jogou o valor total, tá? Mas ele divide aqui baseado nos percentuais que eu colocar. É que eu não fiz a alteração aqui na hora que eu modifiquei a estrutura. E aí sua proposta está cadastrada. Eu dou um gravar. Se eu sair, ela se encontra em aberto com o valor. Eu tenho aqui o cálculo, calcular pela tabela do CAL, para eu fazer um comparativo com o valor da minha proposta e o valor de mercado. Então, eu poderia clicar aqui, calcular pela tabela do CAL. Tá? Esses dados são do próprio CAL. Tá? A gente só criou um link para você ter a opção de buscar e gerar um modelo aqui de proposta de serviço para saber qual é o custo. Então, aqui você vem aqui dar o nome. Aqui é o estado, você vai pegar a tabela de preço do estado que você quer. Aqui qual a tipologia, qual o tipo de serviço vai ser feito. Ó, aqui já traz os valores, tal. Qual o tipo do cálculo, se é completo, se é só serviço, se é executar obra administrativa. Ó, então, dependendo do que você clicar aqui, ele vai te abrir nas opções para você poder escolher. E aqui você vai colocar as áreas que você vai executar. Por exemplo, alimento 1, a área de 50 metros quadrados, descoberto, tem repetição. Então, eu venho aqui e vou marcando aqui, ó. Quantas repetições? Ó, vou repetir 3 vezes. Então, ele mostra aqui os dados. Ah, eu quero adicionar mais uma descrição. Clico no maisinho aqui, ó, vou colocando as informações. Formei. E aí, no final, eu vou colocar quais são os índices de complexibilidade de projeto. Se o projeto, a parte do projeto, a complexidade é baixa, alta, média. Caso tenha dúvida, você tem os balão aqui do lado para ele poder te explicar o que significa cada informação dessa. E depois que você preencheu, você clica no botão calcular e ele te gera um valor. Ó. Então, ele veio aqui, te trouxe os dados, trouxe o custo. Tá? Isso aqui não vai ficar salvo em nenhum local, é só efeito de consulta e na hora que você fechar aqui ele vai apagar essas informações. Okay? Você pode imprimir se quiser, mas não vai ficar salvo em local nenhum. Fechei. Tá? Então, o calcular pela tabela CAL é para você ter um referencial. Olha, o meu resultado foi esse.
e o resultado do mercado é esse. Tá? Um comparativo que você pode estar visualizando. A opção de imprimir, como eu falei para vocês, ó, aqui você tem uma estrutura de configuração. Essa formatação aqui são todos os campos que em algum momento a gente preencheu dentro do sistema. Então, aqueles que você não quer que apareça, você vem aqui e tira o flag. Tá? Então, você vem aqui e marca. O sistema permite também você alinhar a informação. Como que eu alinho isso aqui? Ele quer saber quais são as posições da linha que você quer que apareça a informação. Exemplo. Na primeira linha, eu quero que apareça o nome do cliente. Então, eu vim aqui e coloquei o número 1. Já o local e data, eu quero que apareça na última linha. Coloquei o número 13. Ah, por que eu sei que é 13? Porque no total aqui só dão 13 descrições. Então, são 13 linhas que ele te possibilita. Então, eu venho aqui e crio as posições das linhas a qual eu quero que traga. Ele permite você, clicando na engrenagem, usar uma fonte, um estilo, um tamanho, uma cor. Então, você pode configurar esses dados. O sistema ele tem 3 layouts de modelo de proposta, e esses 3 layouts você pode adicionar a imagem, tanto na parte vertical quanto na horizontal, para que no momento que você peça para abrir a proposta, ele venha com essa imagem para você. Então, você clica em cima, adiciona a imagem, e ele fica aqui. Ó. Lembrando que você tem que colocar as imagens de acordo com as medidas que o sistema pede, o tipo. A JPEG com a medida de 788 por 150. Tá? Então, você vem aqui e informa, ó, e aí depois que feito isso, você pede para imprimir e ele vai te gerar um modelo. Então, aqui ele vem aqui, gera um modelo de proposta no rodapé, baseado no que eu pedi, ele traz a imagem na vertical e horizontal, e ele vai trazendo os dados. É que eu não preenchi tantas coisas, mas se eu tivesse lá informado qual que é a minha abertura, qual que é o meu fechamento, quais são as minhas observações, se eu tivesse colocado mais fases e tarefas, esse campo ia ficar maior. Então, mas basicamente esse é o modelo de proposta do sistema. Ah, Wagner, para mim não serve, mas eu quero pegar algumas informações daqui. Você vem aqui, ó, pede para salvar em Excel não, em Word, salva em Word, aí você vai lá, copia as informações daqui e adiciona no modelo de proposta a qual você já trabalha. Tá? Então, esse é o modelo de proposta do sistema. Tá? Aqui eu passei para vocês como eu elaborar uma proposta completa. Tá? Aqui eu posso fazer revisão, exemplo, mandei para o meu cliente, o cliente pediu uma alteração, mas eu quero manter o histórico. Clico aqui na opção revisão, ó. Deseja criar uma revisão? Sim. Revisão criada com sucesso. Ele vai criar aqui para mim. Deixa eu achar. Revisão. Então, ele criou aqui, ó, R01. Ah, eu quero ver qual que é a revisão. Clico com o botão direito em cima, histórico. Ele traz aqui as revisões que gerou. Se você clicar 2 vezes, ele traz a revisão. Bloqueada, não dá mais para alterar a revisão, tá? Só para consulta. Mas você pode alterar a atual, que é essa aqui, ó. Tá? Então, isso é a forma de criar revisão. Posso fazer uma cópia, ó, se eu vim aqui copiar, deseja criar uma nova proposta com essas informações? Sim, ó. Ele vai criar a mesma coisa, ó. Aí eu venho aqui, clico 2 vezes, altero o nome do projeto, o nome do cliente, posso vir aqui na estrutura, posso alterar algumas informações. Por que isso eu posso fazer? Porque ela está em aberto ainda. Agora eu vou fazer isso aqui. Vou encerrar uma proposta. No caso, eu vou colocar ela como não aprovada. Cancelar. Aí ele me pergunta o motivo do cancelamento. Eu venho aqui, escolho e dou um gravado. A proposta não foi aprovada, a favor de informar o motivo. Aqui ele não deixa eu informar. Então, deixa eu colocar aqui não aprovada. Que aqui ele não me pede. A
proposta foi alterada com sucesso. Eu saí da tela aqui. Deixa eu mudar a configuração. Só um minutinho. Pronto. Ó, aí veio R de reprovado. Tá? Se eu clicar 2 vezes aqui, ele não deixa mais eu alterar nada, ó. Mas vamos dizer que o cliente mudou de ideia e quer refazer. Então aqui eu não posso mais reabrir. Teria que criar uma proposta nova para ele. Deixa eu fazer uma cópia. Deseja criar? Sim. Ó, tá vendo? Então ainda não foi corrigido, tá? Observa que ele copiou a mesma com o status R de reprovado. Então, foi uma pergunta, já estou respondendo uma pergunta que fizeram para mim se dava para fazer ou não. A princípio ainda não dá, ok? Então, vamos pegar aqui o modelo aqui e agora eu vou falar que essa proposta, ela foi aprovada, foi fechada na data de hoje, dou um gravar, a proposta foi alterada com sucesso. No momento que eu faço isso, ó, ele já me abre uma tela para gerar um projeto. Nessa opção de gerar projeto, ele me dá 3 opções. Ó. Criar um projeto novo, adicionar uma proposta como aditiva a um projeto existente ou criar novos projetos com base na proposta existente. O criar novo, ele vai pegar essa proposta e gerar um projeto novo dentro do sistema. Ponto, é isso que ele vai fazer. A segunda opção vamos dizer que primeiro você criou o projeto, para fazer o estudo de viabilidade, apontou e apropriou as horas de trabalho, montou a proposta e o cliente aprovou. Então, para você não criar um novo projeto, tá? Não que não possa, poderia, mas como você já tem um projeto já que estava lá elaborando, que já tem apontamento de apropriação de horas, você vem aqui no adicionar essa proposta como aditivo, clica aqui no projeto que você quer e pronto, ele vai registrar. E a outra opção é criar novos projetos com base na proposta existente. Então aqui, essa terceira opção é se dessa proposta você quisesse criar mais de um projeto para controlar. Então você escolhe essa opção, vem aqui distribuir o total da proposta em 4 projetos, ou se você preferir, você pode criar vários projetos com o nome das fases que você adicionou nessa proposta. Exemplo, lá nessa proposta ela tem lá a fase estudo preliminar, executivo, detalhamento. Então você quer criar projetos com esses nomes. Então ele vai criar 3 projetos, um chamado de detalhamento, outro de projeto executivo e outro de levantamento de dados, de projeto anteprojeto. Tá? Então você tem essas opções. Basicamente, o que se utiliza mais é o primeiro, criar um novo projeto a partir da proposta, aonde eu informo em que situação essa minha proposta, o meu projeto se encontra. Aqui ele está perguntando se eu quero já gerar ordem de serviço, tá? Para alguns esse nome já é conhecido, para outros não. O ordem de serviço nada mais é que o planejamento de horas que você realiza para cada fase daquele projeto. Se vocês puderem lembrar, quando a gente estava montando o nosso curso de produção, a gente falou que na fase X ia trabalhar profissão arquiteto, estagiário, coordenador, cada um ia gastar X hora. Aquilo ali a gente já estava montando um planejamento, aquilo é uma ordem de serviço. Então ele está dizendo que ele vai pegar aquela estrutura que eu montei nessa proposta e vai carregar para esse projeto, tá? E ele vai pegar as tarefas que eu selecionei para aquela proposta e vai enviar, caso já tenha usuário, para ele. Se não tem, vai armazenar e depois eu tenho que ir lá e enviar. Tá? Então, essas são as 2 opções aqui. Ele está pegando aquele tipo de projeto que a gente elaborou, está
separando as informações, enviando as fases para um local e as tarefas para outro local. Tá? Feito isso, dou um OK. Ó, projeto e ordem de serviço gerado com sucesso. A minha proposta está finalizada e o meu projeto está cadastrado. Tá? Então, basicamente, esse é o processo de gerar proposta. E aí, depois você vem aqui e pode fazer filtros. Ó, eu quero só status não aprovado, quero só status fechado, enfim, você pode fazer. Aí pode surgir a pergunta: esse modelo de proposta para mim ainda não é interessante, é muito detalhe e eu não tenho como chegar nesse detalhe no momento. Você pode fazer ele de uma forma mais simples, tá? A inclusão da proposta. Primeiro, os dados básicos é igual para qualquer situação, dependendo da forma que você vai preencher os dados, a criar a proposta, ou de forma simples ou de forma detalhada, os dados básicos é o mesmo estilo de preenchimento. Tá? Então, vem aqui o nome, o tipo, a área, enfim, preencho, gravei. Aí você vem no memória de cálculo, você pode escolher as fases, as tarefas, você pode vir aqui no custo de produção, depois de escolher, você pode vir aqui e colocar, incluir quem é o profissional. Só que aí, nesse caso, em vez de você lançar valor, você deixa zerado. Ó. Vem aqui, ó, só coloco a quantidade de horas que eu vou gastar e dou um OK. Ó, e ele vai adicionando. Por quê? Porque eu quero montar o meu planejamento baseado nisso. Só que o valor, em vez de eu vir aqui lançar o custo de produção, lançar o terceirizado, lançar o BDI, eu venho, depois que eu montei aqui a minha estrutura de planejamento de horas, eu posso vir aqui direto no resultado e falar que essa minha proposta vai custar R$50 mil. Pronto, faço isso, dou um OK, gravar, venho aqui na agenda de recebimento, divido essas parcelas ou por fase ou por parcelamento e dou um gravar. É o mesmo processo, só que a gente encurtou. Em vez de a gente ter detalhado tudo o custo de produção, serviço terceirizado e BDI, eu só fiz o planejamento, que é opcional, tá? Se você não quiser fazer, você também não faz. Mas eu tenho a minha proposta cadastrada dentro do meu sistema com o valor total. E isso me ajuda também a fazer controle sobre as propostas que eu estou elaborando. Por que estão sendo fechadas, por que não estão, por que está demorando ficar em negociação. Você vai ter todas registradas aqui dentro. Tá? Só o processo. Eu preenchi todos os campos que a proposta disponibiliza, e o outro eu pulei etapas e fui direto no resultado final e lancei o valor. Ok? Então, essas são as formas de você incluir uma proposta dentro do sistema. Então, depois que eu fiz esse processo, se eu vim aqui no comercial, projetos, consulta de projeto, aquele projeto que eu cadastrei, ele não está aparecendo aqui por causa da data, ó, tá? Então, vou colocar aqui 2019, ele apareceu aqui agora. Projeto Webinar Turma 31. Se eu clicar 2 vezes, você vai observar que os campos em negrito, ele já veio preenchido para mim, ó, e agora eu só venho aqui e complemento os dados. Então, o nome do cliente ele trouxe, o nome do projeto, o endereço, se for o mesmo do cliente, eu clico aqui no raio, seleciono o cliente, ó, 2 vezes ele já preenche para mim. Aqui eu informo a minha classificação financeira, que a gente vai ver isso mais para frente, mas aí na listagem de vocês tem a elaboração de projetos, vocês podem colocar. Orçamento selecionado para acompanhamento, isso aqui é só um módulo, é o último módulo que a gente vai ver, que é quando a gente gera o orçamento para esse projeto, tá? Mas o ordem de serviço de apropriação de horas, ó, ele já trouxe aqui cadastrado. Ó. Se eu clicar aqui no botão de incluir, ele já trouxe as 2 fases lá da proposta,
com a data de início e término e a quantidade de horas planejadas. Tá? Por que, que no estudo de viabilidade ele trouxe e no estudo preliminar ele não trouxe datas? Ele trouxe as datas no estudo de viabilidade porque é no estudo de viabilidade que tem tarefas selecionadas. Já no estudo preliminar eu não cadastrei tarefas, então ele só trouxe a quantidade de horas, por isso que ele não trouxe data de início e término. Só que eu posso vir aqui editar e eu posso colocar a data que eu quiser. Quer dizer, eu posso alterar qualquer informação aqui depois que ela veio lá da proposta. Tá? Eu posso editar os dois campos e alterar. Então, isso nada mais é que o planejamento. É o que você pretende gastar de horas dentro desse período de execução. Com isso, você consegue criar os rótulos para fazer a apropriação de horas e você consegue controlar. Olha, planejei 30 e já gastei 29, só que ainda falta tantos dias ainda para concluir. Então, eu sei que para esse estudo de viabilidade, eu vou estourar em horas. Porém, no estudo preliminar, eu planejei 100 e gastei somente 90. Foi o concluir. Então, eu sei que no estudo preliminar eu ganhei 10 horas e na somatória total eu estou dentro do meu planejamento que um cobriu o outro. Então, baseado nesse planejamento, você consegue ter essas visões. Tá? Se eu fosse criar um projeto sem proposta, todos esses campos aqui eu teria que preencher, inclusive a ordem de serviço aqui. Eu iria ter que informar as fases, as tarefas, tarefa aqui não, desculpa, só fases, quantas horas eu pretendo gastar para cada um. Tá? Então, assim, a vantagem de você criar uma proposta, primeiro porque você vai ter o histórico das propostas na sua base de dados. Segundo que os projetos já vão vir praticamente preenchidos e você só vai dar um complemento nas informações. Tá? Aí eu tenho a opção do endereço, aqui é o endereço para faturamento, o endereço de entrega e quem está cobrando. Posso fazer o preenchimento manualmente ou posso clicar nos botões aqui do lado para pegar os dados. Ó, se eu clicar aqui, ele já vem preenchendo para mim. Ó. RRT, ART, anotação de responsabilidade técnica. Existe algum documento para essa obra, para esse empreendimento? Quero deixar registrado no sistema, clico no incluir e cadastro aqui os dados que ele me pede. É só para efeito de consulta. Coordenadores. Existem coordenadores para esse projeto? Aqui só vai aparecer quem é coordenador, aqueles que estão com a função de coordenador, tá? Ou que estão vinculados a um coordenador. Como isso? Como isso acontece? Quando você vem aqui no utilitários, configurações, função, e você cadastra uma função, ele tem essa opção de coordenador. Se essa função tiver com essa opção marcada, eu estou dizendo para o sistema que além dele ser um arquiteto júnior, ele também é um coordenador. Ou eu poderia simplesmente clicar aqui no coordenador e vinculado. Então, assim, lá naquela tela de projetos, lá na aba de coordenador, só vai aparecer nome de usuários aqueles que têm uma função vinculada a este campo aqui, ó. Tá vendo que está marcado. Eu poderia simplesmente escrever coordenador aqui, mas se esse campo tivesse desmarcado, as pessoas que estivessem associadas a esse coordenador não iria aparecer lá para mim. Então, o que manda é esse campo aqui, não é nem o nome da função, mas sim quem está vinculado a esse cadastro aqui, ó.
Bom, aí aqui tem a parte de coordenadores, tá? Então, a gente viu a tela de projetos, né? Onde a gente faz o preenchimento dos projetos. A gente viu a parte de endereços, tá? Para preenchimento. A parte de RRT e ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. E a parte dos coordenadores, tá? Que é onde você, caso tenha necessidade, você faz o preenchimento. E observa que aqui você tem uma listagem de até 6 coordenadores, tá? O sistema, ele precisa no mínimo 1, tá? Então, se eu quiser eliminar esses outros aqui, ou simplesmente trocar os nomes, eu vou fazer isso aqui, ó. Utilitários, configurações, empresa principal, configurações gerais. Aí eu vou vir aqui na aba de configurações. Aqui do lado direito você tem a tela de coordenadores. Ó. Se eu vir aqui desmarcar, esses itens não vão aparecer mais. Se eu quiser mudar o nome aqui, eu vou colocar, por exemplo, treinamento. Dou um OK. Vamos lá no projeto. Ó, sumiu os demais e aqui só apareceu o item que eu deixei. Então eu sou obrigado a deixar no mínimo 1, só que eu posso trocar os nomes. Isso aqui é padrão, tá? Eu não defino isso para cada projeto. A estrutura que eu defini lá no Utilitários, ela serve para qualquer projeto. A tela é a mesma. Então, assim, eu não posso falar que nesse é treinamento, no projeto 2 é outro nome, não. O que eu colocar aqui vai aparecer para todos. Tá? A descrição, o que você selecionar aqui, aí sim. Se eu colocar aqui que a Renata é para esse e o Pedro é para o outro projeto, vai ficar dessa forma. Mas o nome do cadastro é igual para todos. Então, basicamente, assim, é isso que vocês vão realizar neste momento, definir quais são os tipos de projeto, né? Então, é interessante que isso já esteja bem alinhado para que no momento que você começar a criar suas propostas ou criar seus projetos, você já tenha uma estrutura já definida, tá? Feito isso, cadastrar as propostas, caso tenha, preencher os campos de forma detalhada ou de forma resumida e transformar isso em um projeto para que possa fazer a inclusão. Se você for incluir um projeto sem proposta, aí você pode vir fazer isso aqui, ó, comercial, projeto, consulta ou editar, os dois dá para incluir um projeto. Qual que é a diferença de um para o outro? O editar, eu tenho que vir na lupa e selecionar um projeto existente para editar ou para excluir. Se eu venho pelo comercial projeto consulta, eu já consigo visualizar todos os projetos que eu tenho dentro de um período de consulta. Eu posso incluir um projeto novo, eu posso editar. A diferença é que eu não posso excluir por aqui. Mas se eu precisar deletar um projeto, eu deleto ele pela parte editar, que eu mostrei. Aqui eu só posso incluir e editar só. Então eu venho aqui, ó, incluir. Veio zerado, sem informação nenhuma, e aí eu começo a fazer o preenchimento. Quem é o nome do cliente, o nome do projeto, qual que é o endereço, posso preencher na mão, buscar de algum cadastro, em que situação esse projeto se encontra, qual é a data de início e de término, existe uma taxa de administração que eu vou cobrar lá na frente, eu coloco o percentual, se não deixo zerado. O rótulo base, no nosso caso aqui, ele gera automaticamente, porque foi essa configuração que eu defini. Tá? Agora, se eu não tivesse definido essa configuração, você teria que colocar um rótulo, porque é obrigatório. E o rótulo é um código, um alfanumérico ou só numérico, exclusivo para esse projeto, que não pode se repetir para nenhum outro. Eu vou informar a classificação financeira, o tipo do projeto, a área. Eu não tenho área agora, não tem problema, posso colocar depois. E aí eu dou um OK, ó, preenchi os dados, dou um OK. Aí ele vai falar assim, ó, não existe ordem de serviço. Deseja cadastrar? Eu falo que sim.
e ele me pergunta se eu não quero trabalhar com fases, se eu quero a partir do padrão da empresa ou se eu quero a partir do tipo do projeto. O a partir do tipo de projeto, ele verifica isso aqui, ó. O padrão da empresa, eu vou mostrar para você de onde ele busca. Ele ignora esse aqui, no padrão da empresa. Então, a princípio, eu quero pelo tipo de projeto e eu quero gerar as tarefas de forma automática. Dou um OK. Deseja cadastrar rótulo? Não, a princípio eu não quero cadastrar rótulo. Então, aqui, ó, edito. A minha ordem de serviço está cadastrada. Dou um editar e ele me traz aqui, ó, as fases. Lembrando que esse tem data porque ele tem tarefa, esses outros não tem. E aí eu posso editar e fazer o meu planejamento. Qual é a data de início, qual é a data de término, quantas horas eu pretendo gastar, em que situação essa fase se encontra. Ó. Tem aqui, ó, status, aguardando, andamento, parada. Você pode criar novos status, tá? E eu faço o meu planejamento por aqui, ó. Posso incluir fases novas, posso deletar, ele só vai deletar desse item, não vai mexer na estrutura principal. E aí eu dou um OK. Pronto, defini aqui a minha estrutura. Dou um sair, e aí eu venho e começo a preencher os outros campos também. Ok? Então, esse é o nosso cronograma de hoje, tá? De projeto. A próxima aula a gente vai falar sobre rótulo, que é a parte de apontamento e apropriação. Então, para cadastrar projeto, você pode fazer pela proposta ou pode fazer pelo projeto direto. Aí tem a questão das tarefas, né? Então, se eu vim aqui, ó, no meu to-do list, eu tenho aqui tarefas pendentes. Quando eu clico, ele me mostra as tarefas que eu tenho. Quais são as fases, quais são o status, o que precisa ser feito. Só que eu cadastrei outras tarefas que ela não tinha nenhum vínculo. Aí como que eu faço para visualizar essas tarefas? Ó? Eu venho na aba de consulta, aí eu vou ter que fazer um filtro mais específico. Eu posso falar qual é o nome do meu projeto, qual é o nome da minha fase, do meu cliente, qual é o período que eu desejo consultar e executar. Aí ele vai trazer uma listagem. Ó. Aqueles que não tem nada aqui, ó, nenhum nome na coluna agendado para, são as tarefas que está aguardando você definir quem é o usuário responsável. Então, eu venho aqui e edito, e eu venho aqui e adiciono. Essa é uma opção, tá? Caso essa tarefa que não tenha ninguém vinculada, ela seja uma tarefa sucessora de uma dessas aqui, você tem essa opção que eu mostrei agora, que é de editar e adicionar, ou quando você fala que vai finalizar, ó, presta atenção aqui, ó. Vou clicar 2 vezes e esse status vai modificar, ó. Mudou para em andamento. Então, significa que quando eu clico 2 vezes, do programado ele vai para o andamento. Se eu clicar 2 vezes, ele vai mudar de novo. Ó. Foi para concluído. Tá? Aí, se ele tivesse uma tarefa sucessora, ele ia enviar a tarefa para alguém. Ó. Mesma coisa aqui, andamento. Ó. Aqui, no caso, ele tem uma tarefa sucessora, que é aquela do paisagismo, só que ele verificou que aquela tarefa sucessora ela não tem um responsável. Então, ele agora está te pedindo para informar quem é o responsável por aquela tarefa. Então, ele te traz a listagem, você seleciona e ele envia. Dou um OK, ele trouxe para mim mesmo a tarefa. Se eu vim aqui agora na consulta e fazer o filtro, ó, antigamente não tinha ninguém, agora está com o usuário super, ó, mesma tarefa. Tá? Então, aqui é uma forma de você... Aqui você também pode incluir tarefas sem estar vinculado a projeto. Tá? Eu não preciso gerar uma tarefa por uma proposta ou por um projeto. Eu posso simplesmente vir aqui e incluir, preencher os campos, que essa opção de tarefa a gente vai ver mais para frente. E você pode criar as tarefas aqui dentro para administrativos, sem vínculo nenhum para usuários. Desculpa, sem vínculo nenhum para projeto. Ok? Então, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa da nossa... Então, basicamente, esse é o nosso cronograma de hoje. É a inclusão das propostas, dos projetos, com fase, com planejamento,
pode ser através da proposta ou pode ser o projeto direto, aí fica a critério de cada um. Interessante é ter proposta porque você consegue fazer mais controles. E aí dentro das propostas, você, além de gerar relatórios baseado nos filtros que você faz aqui, ó, você também tem aqui no comercial proposta, relatórios. Aí você tem a propostas em aberto. No caso, eu não tenho nenhuma, já estão todas finalizadas. E você tem o outro relatório de proposta, que é a conversão de proposta. Então, vou pegar aqui um período também. Ele vai te mostrar, dentro daquele período que eu informei, quantas propostas a gente realizou, quantas propostas a gente fechou. Então, a taxa de conversão é de 25% em quantidade e de 22% do valor. Tá? Esse relatório é bem legal porque ele vai te mostrar dentro de um período quantas propostas foram realizadas e quantas você conseguiu converter em propostas finalizadas. Relatórios de projeto, você vai vir aqui em projetos. A princípio, como a gente está trabalhando somente com dados, é esses relatórios que vocês vão enxergar. Relatório completo, relatório gerado de projeto por cliente, por status, por vínculo, que basicamente só vai trazer nome do cliente, nome do projeto, são esses dados. A gente ainda não está trabalhando com valores e também não estamos trabalhando com apontamento e apropriação de hora. Quando a gente começar a adicionar essas opções dentro do projeto, aí vão ser outros relatórios que a gente vai enxergar com esses dados, ok? E aí você também pode cadastrar os status do projeto, né? Eu não mostrei para vocês, mas tem lá a listagem na base de vocês. Andamento, cancelado, concluído, pendente, inviabilizado, orçamento, estudo de viabilidade, enfim. Você cria esses status para que você, no momento que estiver trabalhando com o projeto, você venha informar em que situações esse projeto se encontra. No caso, ele está em andamento. Agora eu posso falar que ele está pendente por algum motivo. E ele vai, quando eu clicar, ele sempre vai ficar piscando aqui para mim a situação dele. Tá? Então aqui é para você informar qual é o andamento desse projeto dentro do escritório. Bom, pessoal, então é isso. Agora a gente vai ver as dúvidas para poder finalizar o treinamento, tá? Esse da Chalice eu respondi, acho que espero que tenha ficado claro. Se não, no decorrer aqui eu vejo de novo. Relatórios, acabei de mostrar para vocês. Estou mostrando o relatório, tá? Baseado no cronograma do nosso treinamento. Se esses relatórios que você me perguntou, Chalice, é referente a valores, alguma coisa desse tipo, aí a gente só vai conseguir ver nos outros treinamentos, quando a gente estiver falando desse assunto. Seria interessante para fazer tais análises, acho que é referente ao assunto de baixo. Oseli, é possível usar uma proposta como espelho para criar uma nova, tipo cópia? Eu mostrei, né, a dificuldade que a gente tem no momento. Infelizmente ainda é possível fazer a cópia, mas ela vai vir do jeito que você copiou. Se está fechado, aí fechado. Se estiver em aberto, vem em aberto. Na página de inclusão de proposta do menu Naves, tem um quadro na lateral direita diferente da do Wagner. Eles têm que ver qual que é a versão do seu Naves. Tá? Como você mencionou ali embaixo, tem que ver qual que é o tipo de versão para elas ficarem igual. Deixa eu... Confere para mim uma informação. Ó. No modo utilitários, configurações, empresa principal, você vai vir aqui na tela de configurações gerais e vai vir aqui na comercial proposta. Verifica para mim se aqui embaixo, no tipo de escopo / precificação, desculpa,
está marcado padronizado pelo tipo de projeto. Tem que estar desta forma para vocês, tá? Esses outros modelos aqui são modelos de propostas para atender uma outra situação. O que eu expliquei para vocês hoje está baseado aqui, ó, padronizado pelo tipo de projeto. Então tem que estar marcado assim para que possa aparecer da mesma forma que eu dei o treinamento. Aí muitas vezes não é nem a questão de versão, é só a configuração aqui que foi alterada e aí está mostrando de outra forma para você. Mas verifica isso para mim, por favor. Ah, tá. Charles, pelo que você está especificando aqui, ele está com outro modelo de proposta que é especificamente desse escritório que a gente que faz sofá. Tá? Se você for lá e fazer essa alteração, sair do Naves e entrar de novo, ele vai vir no modelo que eu expliquei no treinamento, que é o modelo que você precisa utilizar. Deixa eu ver aqui. Minha tela de inclusão de proposta é diferente mesmo. Dessa aula, depois atualizei, mudou. Não tem onde colocar o tipo de projeto. A área não tem status, está fixa em aberto. Só você fazendo essa alteração vai mudar. Osali, no sistema tem algum lugar que possamos apurar a produtividade de cada profissional? Tem sim. Só que isso a gente vai ver só no módulo de planejamento e módulo de execução, que é a quarta aula, tá? Que aí senão eu começo a sair fora do foco aqui e responder coisas que não estão relacionadas. Se depois quiser chamar no grupo, que aí a gente pode até conversar, mas aqui tem, mas preciso explicar para você como funciona. Charles, o meu não tem esse lance de impressão. Pode especificar para mim qual é o lance da impressão, por favor, Charles? Ok. Tá. William, para que serve a aba horas para que serve a aba horas alocadas no menu ordem de serviço? Ah, tá. Estava aqui. William, na verdade, esse treinamento aqui, ele vai. Eu só vou explicar o motivo, mas a gente vai se aprofundar ele na quarta aula, tá? Essa aula alocada, além de você fazer o planejamento aqui por fase, você pode fazer por usuário. É como se você falasse assim, ó, dessas 30 horas que eu estou planejando para o estudo de viabilidade, eu vou adicionar o Wagner, o Pedro e o João. Então, eu estou dizendo que da carga horária que o Wagner, o Pedro e o João têm dentro do período do dia 23 ao 23, eles vão disponibilizar algumas horas para poder fazer o estudo de viabilidade, que somando essas três pessoas tem que dar 30 horas. Isso vai ajudar vocês na questão de, conforme o projeto vai entrando, você consegue saber quem são os usuários que têm horas disponíveis para utilizar na produção daquele projeto. Então, geralmente você utiliza quando você tem uma equipe grande que você não consegue saber mais ou menos assim quem está disponível ou não, quantas horas aquela pessoa tem disponibilidade naquela semana. Então, horas alocadas ele serve para isso. Ele vai pegar o que você planejou por fase,
você vai adicionar os usuários lá dentro, falando assim, ó, dessas 30 horas, 10 horas vai ser para o Wagner, 10 horas vai ser para o Pedro, 10 horas vai ser para o João. Tá? E aí o sistema vai entender que o Wagner, o Pedro, o João, dentro daquela semana, se ele tiver horas disponíveis, o sistema vai informar para você, olha, esses três têm horas disponíveis. Olha, o Wagner ele não tem esse total de horas disponível para essa semana. Então, você quer aumentar o período, você quer adicionar outra pessoa. Então, é mais ou menos esses tipos de alerta que ele vai te dar na hora de você fazer o planejamento de horas por usuário, tá? Que a gente vai ver na aula 4. A diferença do rótulo base para o rótulo projeto é mais o rótulo base é o código do projeto, tá? É uma codificação, como seu CPF, é único exclusivo seu, né? O projeto ele também tem um código exclusivo. Para poder facilitar na parte de apropriação, o sistema ele usa o rótulo base como referência, mas não que você tenha que usar. Geralmente isso quando você trabalha com várias fases, para você saber que todas aquelas fases são de um único projeto, você mantém um rótulo base como nomenclatura base. Então, exemplo, aqui você está aqui no rótulo base, você definiu que a sua nomenclatura é SV, de Sérgio Varelli, com a data, com o número 230119, que é o ano. Então, esse é o código do projeto. SV 230119, esse é o rótulo base. Só que para esse projeto você tem que apropriar com estudo preliminar, executivo e detalhamento. Então, você tem que ter 3 rótulos para dentro desse projeto. Para ficar fácil você saber que esses 3 rótulos é do projeto Sérgio Varela, você pode manter o rótulo base no início da sigla, que é SV 230119, underline, meu traço, EP de estudo preliminar, traço EPE de projeto executivo. Tá? Então, é mais para essa finalidade. Mas se você não quiser usar o rótulo base dentro do rótulo do projeto, não precisa. Tá? E você coloca o nome que você quiser, desde que esse nome não venha se repetir também para outros projetos. Tem essa questão também. A nomenclatura dos rótulos que eu cadastrar, a mesma coisa do rótulo base, ele não pode se repetir para outro projeto. Espero que tenha sido essa a sua dúvida e tenha ficado claro. Módulo custeio não é hoje. Deve ser esse aqui, né? Só confirma para mim se é esse módulo aqui, ó. Controle custos, por favor. Se é o que você está falando. Nome de projeto, peraí. Não, a gente não vai ver. Na verdade, esse item nem está no nosso cronograma, porque ele é um item de um cliente específico, mas como ele está embutido no módulo de projeto, você pode me cobrar na quarta aula que eu explico como ele funciona. Na verdade, ele não entra no cronograma desse curso webinar, só pelo motivo que ele foi elaborado por um cliente específico. Não que vocês não possam usar, mas aí vocês têm que se encaixar no que as telas exigem, entendeu? Mas eu posso, na aula 4, você me cobra logo de início, e aí eu posso explicar no final, depois que eu explicar o que é do cronograma, eu posso explicar para você e para quem estiver interessado como que funciona essa aba aqui, ok?
As demais dúvidas ficaram claras? Não ficou? Se precisar, eu repito de novo. Não, aquela barra de execução, ela não é preenchida automaticamente. Ali você preenche manual, tá? Existe uma barra de execução que ela é preenchida automaticamente, mas não é dentro da ordem de serviço. Aquilo ali, aquela aba, seria mais ou menos se você já tivesse executado um serviço antes de fazer a contabilização. Como exemplo, o estudo viabilidade, você fez o estudo, mas você acabou não contabilizando hora, e você fez o planejamento, aí você vai falar assim, ó, dessas 30 horas que eu tinha planejado, eu já executei 50%. Aí ele vem aqui e preenche para mim, ó, tá? Mas isso é manual, é uma informação assim, ó, desses 30 horas eu já executei um percentual, apesar que aqui ele nem mostra para você o percentual, teria que editar e visualizar aqui dentro. Mas aí, quando você estiver apropriando hora, na própria tela de consulta de projeto, ó, quando você clicar aqui no acompanhamento de execução sintética, você vai ter essa evolução. Aí, aqui sim, ele te mostra automático, ó, o que você planejou, o que você já executou, qual o percentual e evolução. Tá? Aí, nesse caso, funciona, mas é na tela de consulta de projeto, no modo de apresentação, acompanhamento e execução sintética. Ok? Ok. Mais pergunta, pessoal? Fica à vontade. A próxima aula, a próxima aula a gente vai falar sobre apontamento e apropriação de horas. Eu não sei se der tempo, William, eu falo nessa aula. Se não, esse custeio ele entraria no módulo de planejamento e no módulo de acompanhamento, que é basicamente dentro daquele módulo de projeto, tá? Mas aí, na próxima aula, se der, a gente tenta falar, depois que eu apresentar o módulo de execução, que é a parte de apontamento e apropriação, aí no final eu explico como funciona aquele módulo de custeio, ok? Pessoal, agradeço a presença de todos, espero que tenha atendido às expectativas de vocês. Como eu falei, no próximo treinamento é a parte de apontamento e apropriação. Então, eu vou ensinar vocês como inserir, apropriar horas automática a partir de um projeto e como apontar e apropriar horas de forma manual, tá? Então, boa semana para vocês e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.